15 de novembro de 2012. Neymar marca, depois perde um pênalti e seleção brasileira fica no empate com a Colômbia em Nova Jersey. Torcida tricolor promete lotar o Morumbi para ver a estreia de Paulo Henrique Ganso com a camisa do São Paulo. Palmeiras tem 13 desfalques para o jogo contra o Flamengo no domingo em Volta Redonda. Tite deve ter todos os jogadores à disposição para a partida contra o Internacional em Porto Alegre. E ainda, o Grêmio decide contra o Milionários em Bogotá uma vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite, bom feriado para você, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva ao vivo. Nós começamos o programa falando da seleção brasileira que ontem empatou com a Colômbia em 1-1. Destaque para Neymar, que marcou um golaço e depois de um lance bizonho chutou um pênalti para fora. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, amistoso internacional Brasil e Colômbia. 42 minutos da primeira etapa e Quadrado fez o primeiro para os colombianos. 1-0. Festa com dancinha e tudo. Só que Neymar empatou o jogo aos 18 do segundo tempo. Chute cruzado, sem chances para o goleiro. 1-1 Brasil e Colômbia. Ainda deu tempo de Neymar chutar este pênalti praticamente na lua. Então a partida ficou assim. Brasil 1, Colômbia também 1. Gostei de um modo geral, penso que poderíamos ter feito um resultado com vitória, não vencemos porque às vezes não se vence, desperdiçamos uma penalidade máxima com o Neymar na segunda parte, mas de um modo geral gostei da seleção brasileira porque conseguiu fazer contra um adversário como a Colômbia, 61 contra 59-41 de posse. Criou bastante oportunidades novamente. Estamos ajustando essa maneira de jogar que escolhi para os últimos jogos e a resposta que o Brasil me deu hoje contra a Colômbia me confirma que estamos na direção correta. Jogamos muito melhores que eles, saímos perdendo e conseguimos um empate. Podia ter saído com a vitória hoje, mas o campo dificultou bastante o nosso futebol também, que é um futebol de toque de bola, e realmente o campo hoje estava muito ruim, mas tá bom, acho que foi um bom jogo, a gente teve bom volume de jogo, o Colômbia é um bom time, então valeu, amistoso, valeu. Eu acho que teve uma evolução muito boa nesses 3 jogos que nós tivemos. Hoje foi um jogo muito bom, apesar do empate. Eu acho que talvez a gente merecia uma sorte melhor no resultado, criamos boas oportunidades. A Colômbia é uma seleção boa, que vem bem nas eliminatórias, então acho que 2013 vai ser um ano muito importante, com Copa das Confederações, e a seleção está no caminho certo. Acontece, perder um pênalti, o gramado acabou prejudicando um pouquinho. Meu pé afundou muito, né, e acabei pegando muito embaixo da bola. Você viu onde a bola foi muito longe. Foi como eu disse, a gramada acabou prejudicando a batida. Você supera isso fácil? Como é que é pra você? Assim? Já perdi várias pernas, pra mim não tem problema nenhum. Levantar a cabeça e continuar. Acho que não é porque perdi um pênalti vai acabar a vida, vai acabar o jogo, não. Tem que ir em busca da próxima jogada e do próximo gol. Boa noite, Michele, boa noite, Godoy, boa noite você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. E é aquela velha história, né? Gosto não se discute, lamenta-se. Se o Mano gostou da seleção brasileira, eu particularmente não gostei. Tendo como ideia o que a seleção pode produzir, tendo como ideia que a gente espera uma seleção que entre em campo e jogue no nível muito acima dos adversários, tendo como ideia que o Brasil, quando pega um adversário de regular para bom, ele vença, e não é isso que está acontecendo com a seleção brasileira. Se a gente fizer um levantamento nos jogos do Mano, desde que ele assumiu a seleção, toda vez que nós enfrentamos uma seleção de qualidade, o Brasil, eu não me lembro de um bom resultado contra uma seleção de ponta, né? Não, sinceramente não me lembro. E isso é muito pouco para a seleção. Garrafa, você está exigente demais. Não,
Não é questão de exigente demais. Eu estou trabalhando com a ideia daquilo que a gente tem sobre seleção brasileira. Que se não temos o melhor futebol do mundo, temos que ter pelo menos uma seleção que possa incomodar os adversários. E não é isso que a gente vê. Ontem, vamos falar daquilo que a gente viu de forma positiva. A gente viu uma seleção que criou muitas oportunidades, mas não converteu essas oportunidades em gol. Não é? Teve várias oportunidades. É verdade que o Mano está mudando o esquema. Tem hora que ele joga com 2 centroavantes, tem hora que ele joga sem nenhum. Então, eu repito, o Mano na seleção parece que está mais perdido que cachorro em dia de mudança. Né? Aquela história, o cachorro fica, não sabe se vai passar lá para o quarto, se pula no caminhão, é o Mano Menezes na seleção brasileira. Sobre o Neymar é um jogador que é difícil você encontrar por aí, né? Tem muita qualidade, ontem jogou uma boa partida, e o lance do pênalti, estão querendo crucificar o Neymar, não tem porquê, ficou claro ontem, evidente, né? Na imagem, ela mais em câmera lenta, Godoy, quando o Neymar vai bater, a grama vai para frente, o pé dele escorrega e acontece, isso é absolutamente natural, não temos que se apegar a isso. Só que realmente não gostei da seleção brasileira, criou muito, né? Mas não foi eficiente, e toda vez que pega uma seleção de regular para boa, a gente está sofrendo, Godoy. E aí a minha expectativa em termos de Copa das Confederações e Copa do Mundo não é das melhores. Boa noite. Boa noite. Mas, Garrafa, a gente tem que entender, diante de toda limitação, é claro que o Mano não é a unanimidade, né? Mas a gente tem que entender que pelo trabalho que ele iniciou, até que evoluiu bastante. Faltando pouco tempo aí para a Copa das Confederações, a seleção já vai tendo pelo menos uma definição de como deve jogar e com quem jogar. Com quem jogar na equipe, como a equipe será formada. Só é claro que cada brasileiro tem a sua opinião, o seu ponto de vista, e a gente fica querendo os nossos jogadores ou as nossas opções com o Mano de técnico. Ele é o técnico, mas a gente está sempre sugerindo algum nome querendo um jogador. Se ele é o técnico, tem que ser os jogadores dele. Por isso que às vezes a gente fica com raiva, ou nervoso, ou entristecido, emburrado, por não entender como que ele convoca o Fábio Santos e leva o rapaz que é lateral esquerdo, ala esquerda, de ofício, e não coloca para jogar. E coloca o Castan. O Castan já foi improvisado no jogo passado por uma necessidade. Você disse bem, improvisado. No jogo passado, por necessidade. Agora não, nós tínhamos um lateral lá. E já havia sido feita a experiência com o Castan. O que será que passa na cabeça do Fábio Santos? Né? O cara vai para a seleção brasileira, ele é de ofício, e aí o cara aparece com um zagueiro na lateral esquerda. É a tal da história que eu falei. O Mano me parece que está mais perdido que cachorro em dia de mudança. Aí ele não convoca o Fred, ele brigou com o Fred. Todo mundo defendeu que não, tudo bem, o Fred pisou na bola, é um direito do Mano. Aí depois de tudo, ele vai e convoca o Fred para um jogo que não vale nada. Se ele realmente perdoou, se acertou com o Fred, convocasse o Fred lá atrás. Não, isso daí é apenas para fazer média com a população torcedora do Brasil que pedia o Fred. E a seleção não é lugar de fazer média. Mas ele não quer o Fred, ele não quer o Fred, ele não quer centroavante. Mas nesse momento, você sabe como é que é? Muito dali. Aliás, Garrafa, Michele, tem convocação que se você às vezes pergunta por quê, ou é técnico ou é empresarial a convocação ou tecnicamente a convocação. Portanto, o Mano que se explique e que se exploda se não der certo, porque ele que é o técnico, Michele. Tem jogador que foi convocado para a seleção, depois que foi vendido, nunca mais, né? Então tem umas coisas engraçadas. Então, tem alguns aí que às vezes pode ser que esteja com algum negócio a caminho. Boa, Godoy. Olha, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é: qual foi o motivo que fez o Neymar perder o pênalti contra a Colômbia? Eu até falei sobre isso no meu blog, Bela Jogada, do site gazetesportiva.net. Então, qual o motivo que fez o Neymar perder o pênalti contra a Colômbia? Você acha que foi o gramado irregular? Presta atenção, Garrafa. Excesso de confiança do atacante? Ou o Neymar, ou um outro motivo? O que você acha? Gramado. Gramado, Godoy? Nenhuma dúvida. Gramado, ao escorregar o pé de apoio, ele ficou completamente desestabilizado. Veja o pêndulo que ele acabou formando com o corpo. E não tem, nem querendo, Michele, mas nem querendo, nem sendo jogador de futebol americano, conseguiria chutar a bola àquela altura, naquela distância. Portanto, culpa total daquele gramado descartável ou removível, é um gramado removível. Eles colocaram o gramado no dia do jogo. Eu estava discutindo com o Chico Lang, o Chico Lang falou que ele tomou muita velocidade. Vocês não acham que ele
correu demais. O gramado ficou evidente. Durante a semana apareceram reportagens. Mais colocadinho. Apareceram reportagens que o gramado estava sendo colocado. Tanto é verdade que a seleção nem pôde treinar. Nessa imagem que está à distância, a gente não pode ter noção exata. Mas na imagem aproximada, ficou claro e evidente, né? O pé de apoio dele, a hora que ele coloca o chão, escorrega para frente. Não é que estamos dando desculpa, defendendo o Neymar, longe disso, ele nem precisa disso, né? Então o gramado realmente prejudicou e fatalidade. Se não tivesse corrido, não tinha escorregado também. Bom, resultado... Vai bater o pênalti pulando. No final, não, bate colocado. Resultado no final do programa de hoje, tá? A gente quer saber a sua opinião. A bola também rolou em outros amistosos internacionais ao redor do planeta. Destaque para a inauguração do estádio sueco, que substituirá o antigo Hassunda, palco da final da Copa de 58. Ibrahimovic fez história na nova arena de Estocolmo. Já a campeã mundial Espanha não teve pena da seleção do Panamá. Veja os gols dessas partidas. Na cidade do Panamá, amistoso entre os donos da casa e a Espanha. E os atuais campeões do mundo não tomaram conhecimento dos adversários. Pedro, aproveitando bela jogada do ataque, abriu o placar para os espanhóis. Passe preciso de Iniesta para Davi Villa. 2-0. Agora foi a vez de Juan Mata praticamente dar o gol para o companheiro. Pedro de novo. 3-0 ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Sérgio Ramos acertou essa linda cobrança de falta e fez mais um. Um belo gol do lateral do Real Madrid. Ainda deu tempo do estreante Suzaeta marcar o quinto. No finalzinho do jogo veio o único gol do Panamá. Gabriel Gomes cobrou o pênalti com cavadinha e fez o de honra. Amistoso também em Amsterdã, onde a Holanda recebeu a Alemanha. Boas chances para as duas seleções, mas o duelo terminou mesmo no 0-0. Em Solna, na Suécia, Ibrahimovic teve atuação de gala contra a Inglaterra. Logo no começo do jogo, ele fez 1-0. Young fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Welbeck empatar. A virada do English Team veio 3 minutinhos mais tarde. Gerrard cobrou falta e Calker colocou os ingleses em vantagem. Aí começou o espetáculo do Ibrahimovic. Ele empatou nesse bonito chute. Depois ele virou o jogo cobrando falta de longe. 3-2. Mas o melhor ele guardou para o final. O goleiro Hart saiu mal do gol e Ibra, de costas, emendou uma bicicleta linda por cobertura. Um golaço para ver e rever inúmeras vezes. Final, Ibra 4, Inglaterra 2. Realmente foi uma partida irretocável, né, do Ibra, e esse gol aí, inclusive, surgiu a possibilidade, ou pelo menos o interesse, de colocá-lo entre os gols mais bonitos para concorrer, né, com os gols que a gente apresentou ontem lá na FIFA, mas a FIFA vetou essa possibilidade de ter colocado esse último gol do Ibra. Mas, de qualquer forma, foi uma partida irretocável, foi um belo gol, não ficou muito caracterizada a bicicleta, Godoy, não sei. Não. Né? A puxeta. Faltou a pedalada completa para ser bicicleta caracterizada de Leônidas da Silva. Faltou a pedalada completa. Sem querer tirar o mérito do cara. Foi um belo gol, mas a história não é um belo gol. É um gol difícil, mas não é belo. Nada de belo. É mais aquele negócio chamado sorte, que é o imponderável futebol clube. Mas nada de teve belo, a percepção, não. Arriscou, grau de dificuldade. A tradicional puxeta perto de uma bicicleta, mas não foi a bicicleta e a FIFA não aceitou essa ideia, essa possibilidade de incluí-lo aí entre os gols mais bonitos do ano para concorrer aí na premiação da FIFA. Vamos mas vai concorrer no ano que vem, né? Não sei, mas enfim, é outra história, né? Até lá, vamos ver o que vai acontecer. Ainda no futebol internacional, o técnico da seleção chilena, Cláudio Borghi, foi demitido ontem. A demissão ocorreu após o Chile perder por 3-1 para a Sérvia em amistoso realizado nesta quarta-feira. Foi a 5ª derrota consecutiva da Roja, que acumulou no período um total de 14 gols sofridos, uma média de quase 3 gols por partida. O argentino havia assumido o comando da seleção chilena no lugar do compatriota Marcelo Bielsa, ídolo no Chile, após a boa campanha no Mundial da África do Sul.
Sul. Uma das grandes razões da demissão de Borghi é a campanha ruim dos chilenos nas eliminatórias para a Copa. Depois de estar brigando pela liderança, o Chile caiu para 6º colocado, fora da zona de classificação para o Mundial. Entre os nomes cogitados para assumir o cargo estão o também argentino Jorge Sampaoli, atual treinador da Universidade de Chile, e o uruguaio Jorge Fossati, ex-treinador do Internacional de Porto Alegre. Godoy, Garrafa, demitir o técnico era a melhor solução para o Chile ou o problema está nos jogadores? Olha, Godoy, eu entendo que se é certo ou não, mas é a cultura do futebol. Futebol é resultado, não é? E o resultado da seleção chilena, ou os resultados da seleção chilena, não eram satisfatórios. E por isso acabou realmente tirando uma seleção que começou bem nas eliminatórias, já caiu para 6º, já há uma ameaça de não garantir vaga para o Mundial do Brasil, e de repente, como os números não eram satisfatórios, tendo como base até o trabalho que o Bielsa vinha fazendo, o bom trabalho, não tinha outra alternativa não. Acho que a troca é salutar. Será que além dos nomes comentados aí, poderemos ter outras novidades, Godoy? Lá como cá, Garrafa, não é só problema de técnico, é problema de qualidade nos jogadores, a falta de qualidade dos jogadores. O Chile não tem a quantidade para tirar qualidade como nós temos aqui. Nós já estamos passando, com dificuldade. Sofrendo. Imagina o Chile, não é? Agora, eu colocaria aí um nome fortíssimo, Luiz Felipe Scolari, também neste rol aí, embora o Chile goste muito de técnico argentino. Pode ser que a opção seja a Argentina, mas eu acho que o Filipão, se está louco para ir ter a chance de participar da Copa no Brasil por uma seleção, e sem esperar o Mano cair, pode ser que surja aí algum convitezinho ou um convitaço para Felipe dirigir o Valdívia novamente. Já pensou? Você também quer fumaça, hein? Agora um lance da primeira divisão do campeonato chileno que acabou virando caso de polícia. Um atacante foi preso no Chile depois de dar uma voadora em um jogador do time adversário. Godoy, vê se isso já aconteceu quando você era árbitro. O argentino Gastón Celerino, do União La Calera, recebeu o cartão vermelho e saía pela linha de fundo quando deu um pequeno empurrão no goleiro Maurício Viana, do Santiago Wanderers, que simulou uma agressão mais séria. Quando percebeu a cena, Celerino voltou ao campo e foi cercado pelos adversários, entre eles o goleiro rival. Quando ele chegou perto, o atacante acertou um verdadeiro golpe de kickboxing no peito do adversário, que caiu no gramado. Depois do jogo, o Celerino foi preso e passou a noite na cadeia em Valparaíso, onde acontecia a partida. Ele também será processado pelo governo local e não poderá sair do país nem se aproximar de Viana nos próximos 40 dias. O jogador lutador se disse arrependido pela atitude, porque as famílias dele e do adversário estavam no estádio e se justificou, dizendo que perdeu a cabeça, porque o goleiro xingou ele, a mãe dele, a esposa dele e tudo mais. Bom, isso daí não é uma voadora, isso daí na minha época de lutador, de luta livre, aquela luta livre que a gente via, aquela marmelada a gente via no ringue com o Ted Boy Marino, a gente fazia isso também lá em São José do Rio Preto. No ringue com palha de arroz, a gente lutava, pé no peito, pulou com o pé no peito do adversário. Ainda bem que foi pela frente, não foi covardemente. E o goleiro não tinha nada que vir aí bancar o machão. O cara já está expulso, está saindo, aí vem ele lá querer dar uma de machão. E aí ficou simulando ali, porque se pegou no peito não dá para o cara ficar desmaiado também não. Ainda bem que não foi covardemente pelas costas, foi pela frente. E o goleiro não tinha nada que vir aí dar uma de machão. Agora, as providências foram tomadas e que sirva de exemplo para os futuros brigões. Eu gostei da punição lá, ele não pode se aproximar do outro por 40 dias. No 41º ele pode chegar perto do cara. Ver uma coisa, essa pena realmente eu não entendi, mas o cara tá de cabeça quente, se ele não quiser que xingue a mãe, a mulher, não vai jogar futebol, né? Porque vai jogar xadrez, legal, xadrez, cara quietinho. Ou então... jogo de adrenalina, futebol. Joga com mudo, né? Mas tem sinal, né, Godoy? Sinal aí, é melhor não. Olha, parece ter durado pouco a aventura do marfinense Didier Drogba no futebol chinês. A imprensa do país oriental noticiou hoje que o atleta rescindiu o contrato com o Shanghai Shenhua porque o clube chinês não estaria cumprindo os compromissos firmados em contrato. Em desacerto com os patrocinadores que pagam os salários dos astros, Drogba e Anelka, os atletas não estariam recebendo salário, que teria motivado a rescisão unilateral do contrato.
Drogba saiu do Chelsea em julho, após a conquista da UEFA Champions League com o clube inglês, para ganhar uma fortuna na China. E ó, parece que não tá ganhando nada, né? Então tem que ir embora mesmo, porque não dá para aguentar ficar lá. Com a notícia do rompimento, já começaram a surgir boatos sobre pretendentes para contratar o atacante. Entre eles estaria a Juventus da Itália e o próprio Chelsea. Godoy e Garrafa, vocês acham que ainda tem espaço para o Drogba no futebol europeu, mesmo com 34 anos de idade? Mas muito espaço. Pode colocar aí o Flamengo na lista também. Opa! Porque o Flamengo contrata todo mundo. Se vai pagar... É outra história. O detalhe, o Drogba já está acostumado a não receber. Então, o Flamengo... Mais um na fila. Ó, o Flamengo é um fortíssimo candidato brasileiro a contratar o Drogba. Mas com 34 anos, joga muito ainda. Mas muito. É claro que vai depender do centro que ele escolher para jogar, né? A Garrafa não vai querer jogar num centro de nível técnico elevadíssimo. Mas ali onde fica na área, engana pra caramba e recebe adiantado, ele vai bem. Se pagarem para ele e bem, ele ainda faz futebol, não tenho nenhuma dúvida. E o Godoy colocou bem, apesar da idade, ele ainda faz a diferença. Então é só acertar alguém que realmente pague ele, que o motive, que aí ele vai dar resultado. Milionários e Grêmio decidem daqui a pouco uma vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana. O tricolor gaúcho joga por um empate para avançar na competição. Já o Milionários aposta na pressão da torcida, que deve lotar o estádio El Campín, além da altitude de Bogotá, para reverter a derrota por 1-0 no primeiro jogo. Depois de garantir a classificação para a Libertadores do ano que vem, agora o Grêmio almeja o título da Copa Sul-Americana. O discurso de priorizar a competição continental ainda não é falado abertamente, mas depois da definição do caneco para o Fluminense no Brasileirão, a tendência é colocar o foco neste torneio. Logo mais à noite, a equipe gaúcha pega o Milionários jogando pelo empate. É uma grande partida, uma equipe difícil, uma equipe com qualidade, que já mostrou isso no jogo contra o Palmeiras. Que nós tivemos a vitória dentro da nossa casa, mas aqui vai ser um jogo muito difícil. Então a gente vem com o objetivo também de muita seriedade, muito respeito, mas em busca do nosso objetivo, que é a classificação. Além de Elano, que volta de contusão, o técnico Vanderlei Luxemburgo conta com os retornos de Gilberto Silva, Werley e Kleber. Garantindo a classificação, o Grêmio enfrenta o São Paulo nas semifinais. Os colombianos também virão para o jogo com o time completo e com um aliado muito importante, a altitude. São 2.500 metros acima do nível do mar, um fator que ajudou a equipe a reverter a diferença de gols na partida de volta contra o Palmeiras nas oitavas de final. Para o técnico Hernan Torres, o time está confiante no trabalho que foi feito nas últimas semanas e sabe da importância dessa partida. Ele disse que o bom desempenho nos treinamentos tem que se confirmar dentro de campo e nos próximos jogos, caso a equipe passe para as fases seguintes. Avançando às semis, o Milionários encara o Tigre da Argentina. Olha, Godoy, o resultado que o Grêmio fez em Porto Alegre não dá a ele total tranquilidade para o jogo da volta, não. A gente viu o Palmeiras contra o Milionários, o Palmeiras teve dificuldades, aí vão falar, mas o Palmeiras está sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro, é outra história. Não é outra história, não. O Milionários ele fez, principalmente lá no El Campín, uma partida complicada, tem ainda esses 2.640 metros de altitude, que não é Não é como o La Paz, por exemplo, mas já interfere no trabalho. Mas o Grêmio vai ter que jogar muito com a inteligência, segurar a pressão, você conhece bem lá como é que é, a pressão é muito grande, jogar com inteligência, e o Vanderlei com certeza ele vai arrumar o time dele dessa forma, para trabalhar com essa vantagem que, eu repito, não é das maiores. Torço muito para que o Grêmio avance, para que ele tenha um confronto com o São Paulo, e aí nós possamos valorizar um pouco mais essa Copa Sul-Americana, Godoy. Mas qual é a prioridade do Grêmio? A prioridade do Grêmio é o Campeonato Brasileiro. Claro. Porque se ele manter o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, ele entra na Libertadores na fase de grupos. E se ele for campeão dessa Copa Sul-Americana, ele vai disputar a Libertadores na fase preliminar. E a fase preliminar começa no momento em que os jogadores brasileiros estarão voltando, iniciando a pré-temporada. Portanto, a prioridade do Grêmio é manter o segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que se perder lá, não conseguir classificação para a fase seguinte, para a semifinal contra o São Paulo, tá bom demais para o Grêmio. O importante é voltar com a equipe em condições de ganhar e manter o segundo lugar no Campeonato Brasileiro.
De bem com a vida e feliz com o atual momento do time, cerca de 3 mil corredores e torcedores participaram nesta manhã da Tricolor Run. Com largada e chegada dentro do estádio, a corrida foi realizada nos arredores do Morumbi em homenagem ao título do Campeonato Mundial Interclubes de 92. Eles chegaram cedo, em grande número, mais de 3 mil. Homens, mulheres, crianças e o Abas, um cão da raça Vizsla. Na caminhada para a Tricolor Run, corrida do São Paulo Futebol Clube. Parte das comemorações de uma grande conquista, a do primeiro título do Mundial Interclubes, 20 anos atrás. Foi no Japão, 2-1 no já poderoso Barcelona. Festa na Casa Tricolor, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Não podia ter melhor lugar para comemorar uma conquista tão importante. Casa Tricolor, uma conquista de 2 décadas. Por um acaso, você estava lá no dia? Estava lá, sim, né? A gente até roubou uma bandeirinha lá do gramado, assim. Você sai do Brasil para fazer peripécia lá no Japão? Lógico, né? Foi o nosso primeiro título, emoção total, e agora correndo aí para a gente chegar aí até o final. Vamos ver se a gente consegue, né? E lá vão eles, caminhando, cantando, seguindo o hino, para correr 4, 8 quilômetros e mais a meninada que também teve espaço. Quem deu a largada para essa grande comemoração? Ele, Pintado. Você teve lá, hein, Pintado? Recordando tudo isso que aconteceu 20 anos atrás, toda essa gente correndo em homenagem a vocês. A gente não tinha dimensão, né, dessa conquista. Quando nós ganhamos, a gente não imaginava que isso duraria tanto tempo, essa alegria seria tão grande, que a gente deixaria tantos São Paulinos, né, felizes desse jeito. Realmente é muito emocionante estar aqui de novo, lembrando, é muito recente para mim ainda. É como se tivesse sido ontem. É como se tivesse sido ontem, né? Com um pouquinho mais de cabelos que não ainda estão pintados. De cabelos brancos e alguns pesos a mais, mas é uma conquista importantíssima que vai ficar para sempre. O São Paulo, esse gigante que é o Tricolor, está sendo muito bem. Está sendo feliz, né, em lembrar esse momento muito importante. Nas chegadas, nos 4 quilômetros, masculino, Antônio Mesquita chega em primeiro. Sabor de ganhar na casa do time do coração, para homenagear o time do coração, é de que tamanho? Do tamanho do Morumbi, imensa, né? Então, é muita alegria poder comemorar aqui, vai estar tudo em casa mesmo. Para as mulheres, Lidiane é a primeira a chegar. Muito bom ser unir duas paixões, o seu time e a corrida, que é a minha maior paixão. Esse ano foi um ano difícil para mim, machucada, lesionada, não consegui resultados bons. E a vitória de hoje mostra que a gente nunca pode desistir. Nos 8 quilômetros, Adriano Bastos. Estou muito feliz de vencer em casa, ou seja, na casa do time do coração, inclusive no local de treinamento meu diário, ou seja, exatamente nessa pista aqui eu faço meus treinos de terça e quinta, aqueles treinos que doem de verdade, que a gente chama de treino de pista. Então aqui eu acho que estou literalmente em casa diante das pessoas que já me acompanham há anos, então estou muito feliz. E a Jace dos Santos foi a primeira das mulheres nos 8.000 metros. Como é que é o tamanho dessa emoção num estádio desse tamanho, com tanta gente, numa conquista dessa importância? É espetacular. Eu sei o quanto que eu treinei, o quanto que eu me dediquei, o quanto que passou coisa na vida e não deixei para trás. É muito grande. Da Stock Car, do automobilismo para o atletismo. Átila Abreu cruzou a linha de chegada. Eu gosto das corridas a pé, mas correr pelo São Paulo é um prazer um pouco melhor. Foi uma prova muito difícil, correr esses 8.000 quilômetros, mas uma satisfação muito grande em terminar e terminar dentro do Morumbi ainda. Então espero que tenham outros para a gente vir, melhorar e tentar ser um pouquinho mais rápido, já que no carro de corrida é bem mais fácil. Festa em homenagem que já nasce grande e vai continuar. Para homenagear o time de 92, nada melhor do que fazer uma corrida saindo de dentro do estádio e acabando dentro do nosso estádio. É uma coisa muito boa que o nosso presidente Juvenal Juvencio nos proporcionou. É uma nova experiência para o torcedor, que normalmente está acostumado a ficar lá na arquibancada, agora ele está dentro do estádio ou passando por dentro do estádio, celebrando o seu time de uma outra forma, correndo pelo seu time. São Paulo em festa, comemoração. Amor que começa desde criança e vem de pai e mãe para filho, para filha. Antes de eu ser pai era somente um filho, filho São Paulino de meu pai, neto do meu avô.
Os corintianos que viajarão ao Japão em dezembro para acompanhar o Mundial de Clubes devem ter uma série de cuidados em relação ao comportamento. Recentemente, o Consulado Brasileiro no país oriental lançou uma cartilha com dicas para os torcedores que viajarem para lá. A disciplina é a regra fundamental. No Mesa Redonda, nós já mostramos esse manual de comportamento e agora nós veremos também aqui no Gazeta Esportiva. Uma cartilha lançada na última semana pelo Consulado Geral do Brasil em Tóquio. Nela é deixado bem claro que no Japão não existe o jeitinho brasileiro. O corintiano é alertado também que é normal um policial abordar um estrangeiro para verificar a documentação. A pontualidade do transporte público também é ressaltada. Além disso, é solicitado que não se fume nas ruas e nem se fale alto, batuque ou toque qualquer tipo de instrumento nos metrôs ou trens. Nas escadas rolantes, ao contrário do Brasil, a direita tem que ser deixada livre para quem está com pressa. Ao usar o banheiro, o torcedor deve jogar o papel no vaso e não no lixo. Existe uma orientação também para não comer ou beber nas ruas. O guia ainda apresenta opções de turismo e hospedagem no país. Restaurantes brasileiros também são relacionados e a última página do manual informa uma porção de palavras em japonês traduzidas para o português. O consulado orienta também que não poderá assumir dívidas de brasileiros, emprestar dinheiro, pagar a contratação de advogados ou retirar detidos das delegacias. O manual pode ser encontrado no site www.consbrasil.org. Copa do Mundo de Futebol de Salão. Amanhã serão definidos os 2 finalistas da competição. Às 8 da manhã, Espanha e Itália decidem a primeira vaga na decisão. Um pouco mais tarde, às 10h30, Brasil e Colômbia fazem a semifinal sul-americana. O craque Falcão, ainda com paralisia facial, está confirmado para reforçar a seleção na partida. Vai ficar em casa aproveitando o feriadão nessa sexta-feira? Bom, ao meio-dia amanhã, você não pode perder o Super Esporte. Veja os destaques do programa desta sexta-feira. Fala, amiga, abraço a turma do Gazeta Esportiva. Amanhã no Super Esporte, o Grêmio em busca da classificação na Sul-Americana. São Paulo promove uma corrida em homenagem aos 20 anos do título mundial de clubes. O nosso Super Gol que está sensacional, você deve saber quem é. E claro, as novidades do Brasileirão. Palmeiras preocupado, né? E o Tricolor quer a vaga na Libertadores. Olha só, eu tô assistindo vocês, Gazeta Esportiva, tudo bonitinho. Então amanhã, meio-dia, eu espero por vocês. Fala, Godoy. Merece ser um comentário pequenininho, rápido e breve a respeito do comportamento do Falcão. Ele é gênio, é diferenciado mesmo. Com 5 minutos da presença dele na quadra, tudo que os demais jogadores não conseguiram fazer, ele fez. Enxergando mal ainda, visão prejudicada no olho direito diante desse problema que ele está atravessando, que é a paralisia motivada por estresse emocional. Então, merece, por tudo que ele já fez, por tudo que ele ainda continua fazendo, por tudo que ele representa, merece a consagração neste Mundial. O Falcão, talvez seja o último Mundial dele, merece todas as glórias por tudo que ele já fez e continua fazendo pelo futsal do Brasil. O próprio Falcão confirmou, Godoy, realmente é o último Mundial dele. E um detalhe, esse episódio, né, além da qualidade do futebol brasileiro no futsal, além da qualidade do Falcão, esse episódio, essa contusão, essa paralisia, como veio a vitória contra a Argentina, isso tudo agregado torna o Brasil mais forte na briga pelo título. Não é? Porque é um cara com o histórico que tem o Falcão, com a bola que ele sabe jogar, ele submete aí para a quadra ainda não 100% da contusão, depois com esse problema de estresse, a paralisia facial lá do lado direito, e aí ele vai e decide o jogo. Rapaziada, se tinha alguém que estava ali, né, meio desligado, todo mundo se ligou. Todo mundo está ligado no 220 e isso, repito, além da qualidade técnica da seleção brasileira, dá ainda ao Brasil uma vantagem muito forte na concorrência, na briga na fase semifinal e posteriormente, quem sabe, na decisão. E aí que venha o título para o Brasil, que seria para fechar a participação dele em termos de Mundial com chave de ouro. Siga o Gazeta Esportiva no Twitter, endereço twitter.com/gazetesportiva. Tem os nossos blogs no site gazetesportiva.net. Entre lá no meu Bela Jogada. Eu quero mandar um beijo para o Thiago Elias,
de Limeira, que mandou uma cartinha aqui e ele convidou você para ir na casa dele. Legal. Então, Thiago, a sua carta está lida. Mande o Garrafa na minha casa. Ele quer conhecer o Santos. Toma, passa pro Garrafa. Aí, Godoy, obrigada. Que maravilha. E você pode rever o Gazeta Esportiva no YouTube, endereço youtube.com/Gazeta Esportiva TV. E, a votação popular do Troféu Mesa Redonda está encerrada. Agora uma equipe de jornalistas de todo o Brasil vai escolher os vencedores entre os 3 mais votados pela internet em cada categoria. A melhor premiação do futebol brasileiro vai ao ar dia 9 de dezembro. E mais uma vez, eu quero agradecer a Baltec, Manta Líquida e a Lux Color, que estão conosco no Troféu Mesa Redonda, 2 empresas super consagradas, fazendo uma festa maravilhosa para você. Godoy, tem beijinhos? Tem abraços, Michele, para o meu velho amigo Valdemar de Freitas da Assunção. Fez aniversário semana passada, almoçamos terça-feira, junto com o Fábio Rodrigo Renesto e o Paulo Roberto Marino do Safra. Pro Alan também aquele abraço, pro Carlinhos Pinheiro aquele abraço. Gente, Valdemar de Freitas da Assunção agora é nome de avenida em São José do Rio Preto. Homenagem viva, ao vivo, maravilhosa. A maior avenida de Rio Preto leva o nome de um dos maiores compositores da música sertaneja, Valdemar de Freitas da Assunção. Aquele abraço, Valdemar. Você achou todos os recadinhos do alô? Você estava procurando? Não achei nada, cara. Não, tem um monte aí. Mas aqui é o pessoal lá do Rio das Ostras, ó. O Cavalcante, assessor, o Ricardo, o Freitas, o Eliede, o Gaúcho, o Giovanni. Eliede deve ser. Eliede e os inimigos do ritmo, porque eles tocam tão mal que aquilo não é amigo do ritmo, aquilo é inimigos do ritmo, viu, cara? Intervalo no Gazeta Esportiva. A seguir, Paulo Henrique Ganso está pronto para estrear no São Paulo, domingo, contra o Náutico no Morumbi. O Palmeiras tem 13 desfalques. O que vai acontecer com esse time, meu Deus? Para o jogo contra o Flamengo em Volta Redonda, melhor nem assistir, viu, palmeirense? E o Corinthians deve ir com o que tem de melhor para Porto Alegre. O Timão enfrenta o Internacional. Continue com a gente rapidinho, voltamos já. Reta final do Campeonato Brasileiro. Os times entram em campo e o coração do torcedor vai a mil. Confira neste domingo um debate sobre os principais lances e as maiores polêmicas desta rodada decisiva. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Oferecimento. O grande lance é pintar com Lux Color. Cobre, rende e dura muito mais. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Nova linha Dove Men Care. Cuidado completo para o homem. Suportes Brasforma. Fixação por qualidade. Um feriadão inteiro de economia na Casas Bahia. Todo mundo vai comprar. São produtos com preço para levar na hora. Notebook grandes marcas Intel Pentium com 2 GB de memória, Windows e HD de 320 GB a partir de 999 à vista. Para tudo, só 999 e você leva um notebook e tem celular desbloqueado Nokia para 2 chips com tela touch e câmera por apenas 279 à vista. Não deixe o Natal para a última hora. Neste feriadão, tudo sem juros e sem entrada na Casas Bahia. Sky Livre é a parabólica digital da Sky. Tem filmes dublados, canais religiosos, novelas, desenhos, séries, esportes e muito mais. Com som e imagem 100% digitais. Sky Livre pega em qualquer lugar do Brasil. O seu receptor e antena são compactos e o melhor de tudo, não tem mensalidade. Leve para a sua família muito mais diversão. Peça agora o seu Sky Livre. Ligue 4004-2890 ou acesse skylivre.com.br. Boa diversão. Sky Livre, a parabólica digital da Sky. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Corra! Estão abertas as inscrições para a maior prova de rua de São Paulo, Corrida de São Silvestre. Inscrições somente pelo site sãosilvestre.com.br. Apoio TV Gazeta. Realização gazetaesportiva.net. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão.
Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. Um feriadão inteiro de economia na Casas Bahia. Todo mundo vai comprar móveis. São produtos com preço para levar na hora. Cozinhas de aço Itatiaia ou Fortaleza de 1.399 por apenas 999 à vista cada. É isso mesmo? São R$400 de desconto. E guarda-roupa de casal Safari com espaço ele e ela de 1.299 por 899 à vista. Economize R$400. Não deixe o Natal para a última hora. Neste feriadão. Tudo sem juros e sem entrada na Casas Bahia. Boa noite. Veja instantes no Jornal da Gazeta. Violência em São Paulo. Pelo menos 6 pessoas foram assassinadas entre a noite de ontem e a madrugada de hoje na região metropolitana. Houve ataques também no interior do estado. No feriadão, São Paulo recebe turistas dispostos a conhecer a maior cidade do país. Um City Tour passa por pontos importantes da capital e revela detalhes surpreendentes. Incêndio em favela na zona leste de São Paulo deixa cerca de 600 pessoas desabrigadas. E ainda, terremoto de 6 graus na escala Richter atinge o sul do México. E nossa equipe acompanhou a ansiedade dos fãs da saga Crepúsculo. O último filme da trilogia já está em cartaz. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. Até já! Na rodada que pode definir a queda do Palmeiras para a segunda divisão, vamos bater na madeira, o técnico Gilson Kleina tem nada mais, nada menos do que 13 desfalques para o jogo contra o Flamengo, domingo em Volta Redonda. Hoje foi mais um dia de treino fechado, mas o repórter Adriano Dolfo deu uma passadinha na academia de futebol. Boa noite, Michele. Assim como já havia acontecido ontem, o treino desta quinta-feira aqui no Palmeiras também foi fechado à imprensa. Do lado de fora, um clima de absoluta tranquilidade, apenas alguns torcedores pegando autógrafos dos jogadores que estão chegando ao centro de treinamento. Lá dentro, o técnico Gilson Kleina recebeu uma péssima notícia. O meia Wesley, a contratação mais cara da temporada, sofreu uma nova lesão. Exame de ressonância magnética apontou um problema na coxa esquerda. O atleta para por mais 2 semanas. Assim, Wesley se junta a João Denoni no departamento médico e também Luan suspenso, como desfalques para a partida contra o Flamengo, domingo 5 da tarde, em Volta Redonda. Gilson Kleina tem outras dúvidas. Não sabe se poderá contar com o zagueiro Henrique com um problema na costela. Patrick Vieira sente dores no tornozelo e Correia, dores musculares. Somente no treinamento do sábado é que Gilson Kleina deve definir a equipe. Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Eu acho, Godoy, né, que parece que descobriram qual é o problema do Palmeiras. Deve ser a imprensa, estão fechando o treino aí, já estão fechando desde o início do ano. O que vai adiantar? Fala para mim, eu conversava com o Chico ontem aqui, a gente respeita, claro, a forma de trabalhar de cada um, mas o que acrescenta fechar o trabalho? Não acrescenta absolutamente nada. Não acrescentou no tempo do Filipão e não vai acrescentar agora. Não abriu o portão ontem, não abriu o portão hoje, vai abrir só amanhã. Enfim, a torcida do Palmeiras, no mínimo, merece uma satisfação do que está acontecendo lá dentro. Não é? Eu acho que fechar o portão nessa hora é uma grande bobagem. Quanto aos desfalques, mesmo se fosse com força máxima, gente, mesmo se recuperar até o Valdívia, o Palmeiras não foge mais do rebaixamento. Então, mas que faz, hein? Não vai ter 13 jogadores, não adianta. O Palmeiras já caiu, isso é real. O Palmeiras tem que dar uma balançada e começar a projetar o próximo ano. E é isso que a gente não tem ouvido falar, Godoy. Né? Vamos arrumar a casa, vamos formar esse elenco para o próximo ano, que tem Libertadores e também tem Série B. Tem que começar a pensar na realidade do Palmeiras e não ficar com essa frescura de fechar treino, isso não acrescenta absolutamente nada. Mas você sabe que o brasileiro é muito supersticioso, principalmente no futebol, Garrafa. Você viu no outro lá em Araraquara, jogaram sal no pé da trave lá, num jogo deu certo, no outro não deu. Nesse momento, você não sabe o que é que eles estão usando, tudo aquilo que entendem que emocionalmente vai fazer bem, eles estão fazendo. E como diz o Colombo da Secretaria de Planejamento da Prefeitura lá de São José do Rio Preto, o que faltou para o Palmeiras para chegar na situação que chegou foi um planejamento e uma execução correta do que foi planejado. Muito mal planejado e muito mal executado. Agora, eles não querem começar a pensar em 2013, Garrafa, com a possibilidade, ou raciocinando em cima da realidade, que é a Série B. Por quê? Porque vão entender, se vocês não acreditam e não confiam que a gente vá
ainda escapar da Série B, então como que vocês podem continuar aqui? Por isso que não estão pensando na Série B ou no planejamento do ano que vem. É um erro, não precisa vir publicamente, já estamos... Não, mas é trabalhar com a realidade, a gente sabe, a gente acompanha os bastidores, a gente sabe que não está sendo feito absolutamente nada. E a minha tese é a seguinte para o próximo ano, isso não vai acontecer, torcedor palmeirense, mas seria o seguinte, monta-se um time forte, o primeiro passo é a manutenção do Barcos, né? É ter um ídolo, um cara que está fazendo gols. Vai querer ficar. Não, mas tudo bem, mas aí você vai lá, melhora o salário dele, promete um bom elenco, monta-se um time forte para brigar na Libertadores com os outros times e passeia na Série B. Era isso que a torcida do Palmeiras, no mínimo, merecia. Mas isso não vai acontecer, não tenho nenhuma dúvida. Vão montar um time meia boca para ganhar a Série B ou voltar para a Série A e vão passar vergonha na Copa Libertadores. Do jeito que tá, vai acontecer isso, né? E quem quer jogar no Palmeiras com a torcida, a hora que o time está perdendo 2-0, começa a gritar olê, olê, olá, se prepara para apanhar. Quem que quer jogar num time que tem torcida da torcida desse jeito, cara? Torcedor da torcida com esse comportamento? Então vai ser difícil para o Palmeiras montar um time com jogadores competentes. Vai ser um time... Olha lá, olha lá, olha lá. Eu acredito que ganhe do Flamengo. O Flamengo é freguês do Palmeiras, ganha do Flamengo. Agora, se não escapar do rebaixamento, vai montar um time que eu não sei se vai ter condições de subir, não, hein? Porque ninguém quer vir jogar no Palmeiras com esse grupo babaca aí de ficar fazendo ameaças e achando que a ameaça vai resolver o problema. Violência não vai resolver o problema do Palmeiras, não. O problema do Palmeiras é qualidade, não é medo, não é receio e não é pressão através da violência, não. O técnico Tite não deve ter maiores problemas para definir a equipe que enfrenta o Internacional no próximo domingo em Porto Alegre. Do CT Joaquim Grava, Alexandre Silvestre tem as últimas do Timão. A imprensa teve de aguardar um pouquinho para entrar no CT do Corinthians. O vento soprou primeiro a favor do amiguinho aí. Que moral a dele! Quando o nosso acesso foi liberado, o time já estava trabalhando no campo. Para o jogo de domingo no Beira-Rio, diante do Internacional, Emerson Sheik segue sendo a grande dúvida. Há um mês fora de combate por causa de uma lesão no joelho, o atacante parece estar recuperado. Precisa, é verdade, retomar o ritmo de jogo e a forma física. Não treinou na terça-feira para resolver questões pessoais com a justiça, mas ontem deu duro em 2 períodos e hoje participou normalmente das atividades entre os reservas. Deve, no mínimo, pintar no banco. O volante Paulinho e o lateral esquerdo Fábio Santos voltam hoje à noite dos Estados Unidos, onde defenderam a seleção brasileira no amistoso contra a colombiana. Treinam amanhã e podem ser aproveitados no final de semana. O planejamento do técnico Tite segue mantido, tentar escalar o máximo de titulares nessas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, sem correr riscos de contusões, para depois fechar as malas e viajar para o Japão. Viajar para o Japão, Corinthians viajar para o Japão. Que história é essa que deram o golpe no Corinthians lá, tomou calote, divulgou. O que é isso? Corinthians tomando calote? Aí é brincadeira, hein, Rosenberg? Aí é brincadeira, hein? Ave Maria. Mas antes dessa viagem do Corinthians, Garrafa, hoje, 15 de novembro, data de aniversário do 15 de Jaú, do 15 de Piracicaba, do 15 de Campo Bom do Rio Grande do Sul. E o Antônio Carlos, da Tropical FM lá de Jaú, lembrando da gente, aniversário de Jaú. Eu fiz jogos maravilhosos do 15 de Jaú, quando eu dava muito orgulho apitar jogos das equipes do interior de São Paulo. Hoje muitos não têm a mínima identificação com a cidade, mas identificação com a torcida e que o torcedor aprenda como se comportar, se prepare para como se comportar no Japão, é o torcedor do Corinthians para poder comemorar e vibrar com a conquista do 2º título mundial, que tem possibilidades de acontecer, Garrafa. E aumentando essa lista de aniversariantes, o Flamengo também completa, né, aniversário no dia de hoje. Sobre o Corinthians, a gente lamenta que o Tite não esteja contando com os jogadores que estão na seleção brasileira. A semana que vem ele perde novamente esses jogadores convocados nessa preparação para o Mundial. E aí, mais do que isso, aí ele tira o Fábio Santos do treinamento do Corinthians e leva lá para ser reserva do zagueiro Castan na lateral esquerda. Não é verdade? Mas esse é apenas um detalhe aí do prejuízo que o Tite está tendo. No mais, Godoy, o Tite está absolutamente coberto de razão, ele tem 3 jogos e vai até o término do Campeonato Brasileiro
testar, arrumar, né, ajustar a equipe nos detalhes finais para o Mundial. Tem jogos importantes contra adversários de peso, contra o Internacional, que faz uma marcação forte, que tem o Forlan, que é um jogador experiente, isso pode ajudar muito na preparação do Corinthians. O Santos, mesmo não vivendo um bom momento, quando se fala de Santos e Corinthians, você sabe que a rivalidade é muito grande e o Santos tem o Neymar, então o Corinthians vai enfrentar um adversário de qualidade, que tem um belíssimo jogador, serve também como teste. E na última rodada o Tite disse que espera colocar contra o São Paulo o time que ele vai levar para o Japão. Essa é a ideia do Tite. E o que me agradou muito durante essa semana, e até conversava aqui com o Chico, Godoy, não sei o que você pensa a respeito, é de que o Tite está treinando e trabalhando o time para tal da Blitz. Você lembra lá muito bem quando foi contra o São Paulo no primeiro turno, o Corinthians acabou perdendo o jogo, mas fez 1-0 com 4, 5 minutos e até 20 do primeiro tempo o Corinthians poderia ter feito 4 gols. O próprio Rogério Ceni disse isso no intervalo, falou, o Corinthians deixou escapar a chance de nos golear nos primeiros 20 minutos. E aí perdeu com os 2 gols do Luiz Fabiano, né? Cedeu o empate ainda no primeiro tempo e depois, no início do segundo, o Luiz Fabiano fez o segundo. Então o Tite, vamos ficar atento ao jogo contra o Internacional, que o Tite vai pôr o time nessa blitz de novo. Foi assim contra o Coritiba, é a ideia do Tite para o Mundial. Pegar lá a equipe que vem na semifinal, já com 20 minutos está fazendo 2-0 e até mesmo uma provável decisão contra o Chelsea. Me agrada essa forma do Tite estar trabalhando, porque não tem ida e volta o Mundial. É só o mata, né, Godoy? Mata e tem que matar mesmo, não pode desperdiçar a oportunidade. Mas o Tite está tendo a oportunidade, bem como os jogadores do Corinthians, de fazer treinamento de alto nível, treinamento de luxo contra fortes equipes do futebol brasileiro. Agora, a CBF está de brincadeira, né? Porque se tem uma equipe que conseguiu fazer um excelente trabalho de venda de ingresso antecipado, sem confusão, carga total de ingressos vendidos, como o Corinthians e como o Internacional de Porto Alegre, aí a CBF vem e altera a data do jogo do Corinthians e Santos, antecipa com a carga de ingressos totalmente vendida. Está de brincadeira, hein, CBF? Será que não vão aprender como administrar, como executar a tarefa? Se não aprenderam, não querem aprender, deixa os clubes fazerem da maneira que eles sabem que fazem muito bem feito, como está fazendo o Corinthians, como está fazendo o Internacional. Esse jogo contra o Santos tem que voltar para o dia 25, senão vamos mover uma ação, torcedor, vamos mover uma ação contra a CBF. Tá? E nesse momento, Godoy, o que o Corinthians teve que justificar, ou pelo menos tentar minimizar alguns problemas, porque o cidadão vai lá, compra o ingresso para a data X, que é o domingo, né? De repente não sabe, ele tem outros compromissos. E aí o torcedor que vai fazer o quê? Esse cara que já pagou o ingresso. O Corinthians informou oficialmente no seu site que esse torcedor pode ser ressarcido do dinheiro. Mas o cara não está comprando lá preocupado com o dinheiro. Ele queria, no domingo que ele comprou, vir assistir Corinthians e Santos. De qualquer forma, essa é a posição oficial. E a preparação do Corinthians, Godoy, eu acho que está sendo absolutamente correta e eu não sei se vai trazer algum prejuízo. Eu perguntei até para o Tite, essa ausência, ele tem o time com força máxima nos jogos, mas não nos treinamentos, né? Então ele perdeu Paulinho e Fábio Santos nessa semana. Agora ele perde na próxima semana o Martínez para a seleção da Argentina e perde também, além do Fábio Santos e do Paulinho, perde o Ralf. Então ele passa a semana treinando, mas sem os seus principais jogadores e aí vai para campo com o que tem de melhor. E fica uma dúvida de que forma o Emerson vai retornar ao time. Ainda bem que esses jogadores são jogadores considerados titulares, exceto o Martínez, né? Mas o Ralf e o Paulinho são considerados titulares, o Fábio também titularíssimo. E é até bom folgarem num jogo do campeonato, desde que consigam fazer a carga de treinamento quase que completa. Ele não vai alterar muito fisicamente o planejamento que foi traçado para esses jogadores. Espera que neles não se contundam, defendendo ou a trabalho ou a serviço ou prestando serviço para a seleção brasileira, né? Essa seleção que para alguns é apenas turismo, por capricho de Mano Menezes. O Corinthians divulgou hoje uma nota oficial para orientar os torcedores que já haviam comprado ingressos para a partida contra o Santos, que seria no domingo, dia 25 de novembro, às 5 da tarde, e foi transferido pela CBF para o sábado, dia 24, às 7h30. Os corintianos que não puderem comparecer na partida, como o Garra falou, na nova data, eles podem pedir reembolso, então, pelo programa Fiel Torcedor, informando os dados da conta bancária em que o depósito deve ser efetuado. E caso queiram, o crédito pode ser usado para compra de entradas para outras partidas. 22 mil ingressos já haviam sido comercializados. Olha só. Maiores instruções
através do e-mail cadastrado no programa Fiel Torcedor. Vamos para o PROCON e vamos processar a CBF para parar. A CBF só entra para atrapalhar. Portanto, vamos para o PROCON, move uma ação de perdas, danos, frustração. Tem isso também, não tem, Michele? Você tem, já. opa. Vamos mover uma ação de frustração contra a CBF. O São Paulo, do técnico Ney Franco, vive uma situação bem tranquila. Em paz com a torcida, o tricolor está se preparando para a estreia de Paulo Henrique Ganso. Veja com Adriano Dolfi. Era uma das tardes mais aguardadas no São Paulo, tanto pela torcida na arquibancada do CT como pelos jornalistas. A diretoria e o presidente Juvenal Juvencio também marcaram presença bem próximo ao gramado, todos ansiosos para acompanhar o desempenho de um atleta em especial no jogo-treino contra o Guarani. Sem poder contar com Lucas, que estava servindo a seleção brasileira no amistoso contra a Colômbia, o técnico Ney Franco resolveu testar Paulo Henrique Ganso no meio-campo do São Paulo. Aquecimento, conversa com o Ney Franco e os jogadores e, enfim, bola rolando. De cara, Ganso mostrou porque pretende ser o novo maestro, com toques rápidos e de calcanhar. Apesar da boa movimentação, ficou nítido que Ganso ainda precisa de ritmo de jogo. E é por isso que ele inicia a partida de domingo contra o Náutico no banco de reservas. %100% na parte física, mesmo que ainda faltando o ritmo de jogo. O importante é que ele está recuperado da lesão, então ele tem condição de jogar, e aí aproveitar os últimos jogos do Brasileiro para dar esse ritmo para o Ganso, já fazer esse contato com a torcida, motivar também, né? O São Paulo já está definido a vida dele dentro do Campeonato Brasileiro, esse campeonato que é um assunto para a gente discutir uma outra hora, mas que falam que cada jogo é uma decisão, né? Não, tem um monte de jogo aí que não está valendo, mas porque o campeonato para mim já acabou faz muito tempo, né? Mas de qualquer forma, tá aí então, a torcida do São Paulo vai comparecer, preço dos ingressos reduzidos, e aí acho que é um belo atrativo para esse domingão no meio do feriado aí, observar o Ganso com a camisa do São Paulo. Você acha que o campeonato já acabou para o Palmeiras também? Palmeiras já, faz tempo. Ah, é? Opa, mas nem nenhuma dúvida. Mas o Zé Femiano, que é aniversariante de hoje, lá de São José do Rio Preto, está muito triste com o Ganso se transferindo e agora começando a jogar com a camisa do São Paulo. Ele era apaixonado no Ganso, até chorava por causa do Ganso, entendeu? Agora ele tá triste, como tá triste também o Paulinho da Mariner lá de Franca, a fã do Ganso. Agora tá triste porque não vai poder mais ver o Ganso com a camisa do Santos. Vai ter que torcer pro Ganso com a camisa do São Paulo. Michele, se você ele gosta do Ganso, ele gosta do Ganso com qualquer roupa. Depende do uniforme. Cuidado, ele não vai dar, essa conversa não vai acabar. Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, tá vendo? Fim da enquete do site gazetesportiva.net. Qual foi o motivo que fez o Neymar perder o pênalti contra a Colômbia? Excesso de confiança, 53% dos votos. O programa termina aqui. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui às 6h no Gazeta Esportiva, hein? Beijão, tchau. Vamos parar de pegar no pé do Neymar. Tchau, tchau. Se você pensa isso do Neymar, é porque você nunca bateu um pênalti. Tchau. Hoje, 11h30, embarque num passeio com muita adrenalina pela cidade de Brotas com o Hoje Tem. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento.